7º Grupamento de Bombeiros. Tá legal aqui conosco. Então, vocês que estão aqui hoje, ó, ergam as mãos para os céus, porque é privilégio, tá bom? Então, eu gostaria de passar a palavra para o coronel, para ele poder fazer a abertura. Por gentileza, coronel. Bom, primeiro agradecer aí o convite do seu Carlos, né, que já alguns meses atrás previa já essa reunião, falou, ó, coloca lá na agenda, se tiver um espacinho, vamos colocar, aproveitar essa oportunidade, né? Eu já trabalhei aqui no 7º GB como tenente, na época o Cosmo na ativa, a gente trabalhou bastante tempo junto, o Coronel Evair, ficou lá embaixo, mas estava lá no café com a gente, então tá aqui. Ah, tá aqui. Coronel Evair, trabalhamos bastante tempo junto aqui no 7º GB, fui para rodar um pouquinho o estado, depois voltei em 2019 para comandar o 7º GB, aí pegamos um pouquinho as preliminares ali do período do Covid, né, da pandemia, e depois seguimos carreira, voltando aí para o interior do estado, e hoje estamos lá no subcomando do Corpo de Bombeiros, né. Para mim é uma satisfação vir para cá porque a gente viu todo o processo da RINEM desde o início, né? Desde o início, começando e ver o pessoal participando, isso é muito importante. Isso faz parte de um processo muito maior, que talvez alguns já tenham uma certa noção, mas eu vou passar assim uma rápida ideia do que está acontecendo numa visão um pouco mais ampla, né? Existe hoje uma questão legal, né? A Lei Complementar 257, ela trouxe a figura do Sistema Estadual de Atendimento de Emergência, que é o SEAI. O SEAI, qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é articular e coordenar toda a capacidade de resposta existente no Estado. Vocês devem estar acompanhando, porque acredito que a maioria aqui seja diretamente ligada à área de emergência nos seus departamentos, nas suas empresas, né? Vocês devem acompanhar aí a quantidade de ocorrências que a gente tem de grande vulto fora do Brasil e dentro do Brasil. A gente está chegando agora no comecinho de verão aí, né? Prestes a começar o verão, um período de muita chuva para nós, e é um período que repetidamente traz catástrofe para o Brasil. Só muda o endereço. Às vezes no estado de São Paulo, às vezes no Rio, às vezes em Minas, às vezes no Sul, às vezes no Nordeste, mas sempre traz, porque a quantidade de chuva é muito grande. A gente tem áreas de risco, temos ocupações irregulares, né? Pessoas morando em áreas que não são aprovadas pelo poder público, né? Invadem e tal, e isso traz uma série de problemas. E constantemente a gente tem catástrofes assim no período de janeiro e fevereiro. Estou citando esse exemplo porque é o mais peculiar da nossa. Todo ano a gente tem, ou é no Rio de Janeiro, ou Minas, ou São Paulo, sempre tem. Só muda a gente só precisa saber onde vai chover muito. Se chover muito, vai ter problema ali. Só para dar um exemplo de uma grande catástrofe, né? E nessas grandes catástrofes, o processo para a gente recuperar essa área, trazer amparo para aquelas pessoas, ele depende de todo mundo aqui. Ele depende do apoio de todas as pessoas que têm capacidade de ajudar na recuperação. E essa lei complementar que eu citei, a 257, ela organiza isso oficialmente dentro do Estado de São Paulo. E um dos braços desse sistema são os INEs. São os INEs que estão espalhados, são os PANs que estão espalhados em todo o estado. Eles fazem parte do Sistema Estadual de Atendimento de Emergência. Junto com eles, existe uma série de outros sujeitos. Algumas pessoas jurídicas e outras pessoas físicas. Aí entram bombeiros civis, entram bombeiros voluntários, entram pessoas que são voluntárias ao serviço de bombeiro, que não precisam ser bombeiro, não precisa ter conhecimento nenhum dentro da área de segurança, mas que podem, numa determinada emergência, auxiliar o corpo de bombeiros. Vou dar um exemplo simples, comum para nós. Um motorista de uma pá carregadeira.
Ele não precisa ser bombeiro nem técnico de segurança, mas ele tem uma habilidade que num determinado momento, numa emergência de soterramento, tudo ele é importante para nós. Como que isso funciona? O que a gente está fazendo aqui hoje, conversando, num momento de tranquilidade, tomando um café, batendo papo, contando piada, isso aperta muito, né? Diminui muito as distâncias, né? Fortalece muito os laços. E fica fácil da gente conversar, muito mais fácil de conversar do que se a gente fosse apresentar no dia da grande emergência. Ó, esse aqui é o Cosmos e ele faz parte do RINEM. Ô RINEM, mas o que você sabe? O que você pode me ajudar? Hoje aqui a gente, cada reunião, em cada cafezinho, em cada visita de conhecimento, a gente vai... hoje vocês vão saber qual que é o potencial aqui da Macontri, né? O que ela pode oferecer, onde ela pode compartilhar a experiência dela dentro de uma emergência, né? Então são pessoas diferentes, empresas diferentes que podem se ajudar. E então dentro do sistema estadual de atendimento de emergência tem vários sujeitos, sejam eles pessoas jurídicas ou pessoas físicas, que são cadastradas antecipadamente. Então a RINEM ela já faz parte desse cadastro, né? O Corpo de Bombeiros valida isso. As reuniões elas integram o grupo, elas exercitam a capacidade de articulação quando vocês fazem um simulado. Na semana que vem, dia 12, 13, 14, dia 11, 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. 12, 13 e 14, nós vamos fazer um simulado com 8 cenários diferentes. O simulado vai durar 3 dias. Vai envolver vários agentes, vários elementos aí que fazem parte do sistema estadual de emergência. O grupamento aéreo está aqui, vai fazer parte desse simulado. São 8 bases que vão acontecer na região metropolitana de São Paulo, como se fosse uma grande catástrofe. São 8 ambientes diferentes e vão ter a participação de equipes da Defesa Civil, da Polícia Militar, do Grupamento Aéreo, SAMU, várias unidades do Corpo de Bombeiros, não só da capital, do interior também. Para quê? Para a gente mobilizar um contingente, como a gente faz nos grandes eventos. Só para vocês terem uma ideia, no carnaval desse ano nós tivemos um deslizamento de terra lá em São Sebastião. Estão lembrados disso aí, né? Sim. Então, naquela ocorrência, só de bombeiros do estado de São Paulo foram mobilizados 1.000 durante todo o período de atendimento. 1.000 bombeiros participaram daquela ocorrência, sem contar equipes de apoio de empresas, sem contar equipes da Defesa Civil, sem contar voluntários a serviço do Corpo de Bombeiros. Tá? Então tudo isso tem que estar bem articulado, por isso que nós vamos fazer esse grande simulado na semana que vem. Então vocês vão acompanhar isso pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, pela TV, pelo rádio. Com certeza vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui. E isso pode acontecer o ano que vem aqui. Podemos fazer um outro simulado aqui na região de Campinas, do CBI-1, mobilizando todas as equipes, inclusive as equipes do RINEM. Né? Então vocês não estão distantes dessa realidade. Não estão distantes dessa realidade. As ações elas podem ser localizadas dentro das empresas que os senhores trabalham, nas cidades onde estão situados, ou na região, né? Então isso tudo pode acontecer e faz parte do sistema estadual de atendimento de emergência, está amparado por lei e começa nesse cadastro aqui. Como a gente teve agora, há 15 dias atrás, a publicação do primeiro grupo de bombeiros voluntários do estado de São Paulo, que é o grupo de Olambra, né? Foi feito um trabalho integrado, eles foram qualificados pelo Corpo de Bombeiros, fizeram um treinamento com a gente, passaram por exames médicos, exames físicos, mas eles não são bombeiros. Um é comerciante, outro como são de lá de Olambra, é produtor rural, outro trabalha na prefeitura, mas eles foram capacitados e hoje eles podem ser acionados para qualquer tipo de emergência na cidade ou fora da cidade, dentro do sistema estadual de atendimento de emergência. Certo? Então isso traz muita força para o Estado, porque, como a gente estava falando, as emergências elas podem acontecer. Nós estamos aqui numa área onde nós temos o maior
aeroporto de cargas do país, uma rede de rodovias das mais importantes do estado e do país, a maior refinaria de petróleo do país, um conglomerado urbano que praticamente emenda com São Paulo e vai até Piracicaba. Né? Quem vem pela estrada, você não sabe onde começa uma cidade e onde termina outra. Então a gente tem um adensamento populacional muito grande. Tudo isso traz progresso, traz uma economia forte e traz também alguns riscos. E a gente precisa estar articulado para isso. A gente tem capacidade de reação, só precisa estar articulado. Estive visitando um bombeiro na Alemanha. A Alemanha ela é 1/3 em população, é 1/3 do Brasil. Tem 80 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas participam do sistema nacional lá de atendimento de emergência? 1 milhão. Seja bombeiros ou voluntários. Então, para cada 80 pessoas, uma tem uma ligação com o sistema de atendimento de emergência do país. A gente está muito longe disso, né? A gente está muito longe, mas a gente pode chegar mais perto a cada ano, fazendo esse trabalho de integração entre as empresas, entre os bombeiros civis, entre os bombeiros voluntários, entre os voluntários a serviço do Corpo de Bombeiros. Então, uma série de outros braços que podem compor força com a gente, tá certo? Então, por isso que eu fiz questão de participar aqui da reunião, pelo histórico que eu tenho aqui na região. Sou nascido em Campinas, hoje moro aqui em Valinhos, tenho muitos amigos aqui, via o Rinem de Campinas crescer, e a gente trabalha muito para que a nossa rede de colaboradores, de parceiros, ela esteja cada vez mais forte. E isso reflete diretamente em todos vocês, porque a capacidade de reação, a capacidade de resiliência, a capacidade de recuperação é muito maior se a gente estiver todos juntos, tá certo? Obrigado pelo espaço aqui para poder falar, obrigado pela participação de todos os senhores. Peço licença para poder ir para São Paulo, tá? Espero que tenham um excelente dia de trabalho, tá bom?